Então, eu e você, irmãos, nós somos, depois que nascemos espiritualmente, eu e você somos soldados do Senhor. Né? Nós nascemos e aí então nós começamos a nossa caminhada como soldados. Né? Nós vamos passar pela preparação. Normalmente a preparação, para quem já foi para o exército, é fácil? Ou para quem não foi mesmo já sabe, né? É fácil a preparação? Não, né? Não, meu caso. É de suar a camisa, né? De arrepiar o cabelo. Né? Então também não vai ser fácil para nós o início da caminhada. Ou se a gente entrar na guerra não vai ser difícil, não vai ser fácil. Mas nós estamos aí para sermos vencedores. E aí um pouquinho disso que eu quero conversar com vocês. E eu gostaria de convidar você para nós irmos lá para 2 Timóteo. Para nós começarmos a ver um pouquinho dessa nossa caminhada, né, que nós devemos ter aí diante do Senhor, lá no capítulo 2 de 2 Timóteo. Segunda Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 1. 2 Timóteo, a gente é logo ali depois de 1 Timóteo. Não, só para ficar claro, né? Todos lá? Olha só então, a partir do versículo 1 do capítulo 2 de 2 Timóteo. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Ou seja, nós recebemos algo de graça e nós devemos nos fortificar nisso. Né? Aí olha o versículo 2. E o que de mim, através de muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem outros. Então vamos lá. Eu e você devemos ser fiéis no ensinamento, como nós também temos aprendido. Então, conforme nós temos aprendido, nós temos a obrigação de ensinar. Que sejamos fiéis. É nossa obrigação. Aí olha só. 3. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo Jesus. Então, eu e você somos soldados e nós teremos aflições. Teremos dificuldades. E ele nos convida a andarmos junto, mesmo nas aflições. A vida do soldado é fácil? Não é, né, irmãos? A guerra é fácil? E eu e você, se somos soldados, quando não estamos em treinamentos, estamos em guerra. Quando estamos em treinamentos é ruim, quando estamos também em guerra, também é ruim. Não, parece que tudo é ruim. Será que tudo é ruim? Nós já veremos que não, de forma alguma. Mas o que vale para mim e você, que tem que ficar claro, que não é o que muitas vezes eu e você ouvimos aí fora. Que a partir do momento que agora você fizer parte de um corpo, de uma igreja, a partir de agora, todos os teus problemas acabaram. Você não vai ter mais dificuldade com dinheiro, não vai mais ter problema de família, não vai mais ter problema de saúde, né? Nada. Acabou os problemas. Né? Gente, eu acho que então tem alguma coisa errada com o que você estamos lendo aqui. Né? Porque tudo o que eu aprendo sobre a palavra do Senhor nos diz que nós teremos muitas lutas. Seremos vencedores? Sem sombra de dúvida.
Mas será uma luta grande? Será. Olha só. É fácil a gente dizer não ao pecado? Ou vai dizer que a tua carne não sente vontade? Não sente vontade de vez em quando está fácil, né? Parece que cai na nossa frente umas propostas assim, meio indecentes, de dinheiro, né? De vez em quando você vai no mercado com 50 pila, volta com 100, e daí você diz, puxa, a menina lá errou. O que você faz? Vai dizer que é fácil, poxa vida, vou ter que voltar no mercado para devolver. É fácil, irmão? Não é, porque agora você tem uma responsabilidade, porque agora você faz parte de um exército selecionado. Selecionado. Você é um soldado especial. Sabe aqueles filmes que a gente assiste, que aqueles caras são todos especiais e daí vão lá pro treinamento lá, né, e eles passam por tudo aquele negócio, porque eles são soldados, super, mega soldados? Sim, é você. Você faz parte desta equipe de soldados. Você foi escolhido para ser um soldado fantástico. E quando a gente vê aquelas missões, a gente não vê que cada um da equipe tem uma função? E que se um deles não fizer bem o seu trabalho, dá problema? Aqui, cada um de nós tem um dom que o nosso Deus nos dá. Se um de nós falha, todos sofremos. Se um de nós é meio preguiçoso, os outros têm que ajudar a levar o fardo. Mas se todo mundo pega junto, se todo mundo dá o melhor de si, não fica mais fácil a missão? Nós, como soldados, estamos aqui em uma missão ou não estamos? Claro que estamos. Estamos em uma grande missão. Mas, ao contrário dos filmes, não é uma missão impossível. É uma missão possível. Porque nós temos um Deus maravilhoso ao nosso lado. Né? Perfeito? Quando você recebe, olha só, você como soldado do Senhor, é fácil você receber um não dos seus parentes quando você convida eles para o estudo? Você fervoroso, animado, agora vai. Porque na última conversa que você teve, eles disseram, não, sabe que na próxima vez que tiver aí, você me convida que daí eu vou ver se eu vou. Daí quando tem, né, um curso disponível, você vai animadão, né? O teu familiar, o teu amigo, né, teus amigos. E aí você chega lá, não vai dar. Que tipo de soldado é você daí? Você vai desistir na primeira batalha? Claro que não. Claro que não. Mas é só na força que se vence? Claro que não. Então a gente sabiamente, a gente vai tentando convencer. Pode ser que não dê boa? Pode. Pode ser que essa batalha, muitas vezes, tem algumas que a gente não vence. Mas é o fim da guerra? Não, não é. Gente, quantos aqui são testemunhas, né, de outros que estão aqui, que foi através de muita oração e insistência? Porque tem uns aqui, gente, que deve ter machucado o joelho de muita gente para estar aqui. Né? Que deve ter tido muitas vezes aqueles que são mais difíceis. Né? E eu sei do que eu estou falando, fica tranquilo. Né? Que eu acho que eu machuquei uns quantos. Né? Que um pessoal que me convidava para os estudos. E eu, que estudo o quê? Estão ficando maluco com esse negócio aí, né? Agora querem que eu vire crente. Mas da onde? Mas de jeito nenhum. Que crente o quê? Né? Mas alguém não desistiu. Um soldado não desistiu de mim. E continuou persistindo. Lutando comigo. Até que em algum momento, tá bom, então, vamos lá, vou te deixar feliz.
Não sabia eu que o feliz seria eu, né? Ou o prazer de estarmos aí, estarmos nesse corpo. Então fica tranquilo que alguém, um outro soldado como você, né, lutou muito por você. Lutou muito. Tem alguns aí que é fácil, né? Que foram muito fáceis. Tem uns irmãos aí que sim, o Senhor é bom demais, né? Foi convidado, já foi, já creu, já pai, e tá aí, né? Mas eu não sou uma pessoa fácil, então eu gosto de criar dificuldade. Então, dificultei para bastante gente, né? Mas o Senhor nos fortificou como soldados, para que a gente passe por estas batalhas e nós insistamos na missão. Não é porque a gente não conseguiu na primeira que a gente vai desistir. Que tipo de soldado é você? Você não se identifica muitas vezes com aqueles soldados lá? Aqueles homens fortes que lutam e fazem uns negócios assim que é só em ficção, né? Mas a gente acha assim, poxa vida, se eu treinasse um pouquinho mais, eu já fazia. É isso. Eu e você somos um soldado muito especial. E vai depender de você o quanto você se dedica para se tornar um grande soldado. Quanto mais você se dedica, quanto mais você treina, melhor soldado você se torna. Quanto mais missões você faz, mais experiente você fica. Quanto mais você sobrevive, mais forte você fica. E eu e você somos um soldado do Senhor. É fácil, gente, né? A gente está em casa. Porque vamos lá. Eu percebo que muitos aqui, às vezes, não dão a devida importância para estar aqui. Mas sabe o que é isso aqui? Um treinamento. Um treinamento. Daí você não vem para o treinamento e você se torna um soldado fraco. Você se torna um soldado fraco. Você não aprende a lutar, não tem condicionamento físico, né? Você fica espiritualmente parecendo eu fisicamente, totalmente fora de forma. É isso aí. Vocês acharam grave, mas é a verdade. Porque aqui a gente está treinando, está se fortificando. E quando a gente não vem, a gente perde aquela aula. E talvez seja bem aquela aula que você vai precisar quando você entrar em batalha. Mas aí vai sair peneirado. Vai sair peneirado porque não sabe como se defender, não sabe como atacar, não sabe nem o que está fazendo. É o tal do cego no meio do tiroteio. Basicamente. E, gente, vamos lá. É importante para mim, é importante para o Mano Nilton, que nós todos estejamos aqui? Claro que é. Como é importante para cada um aqui, que cada um esteja. Mas você está equivocado se você vem aqui por causa de qualquer irmão que seja. Você está no foco errado, irmão. Está no foco errado. Todo mundo fica feliz quando vê o irmão aqui. Tudo bem. Porque quanto mais irmão tem, mais fácil fica a batalha. Óbvio, né? Quanto maior o exército, mais fácil de vencer. Até porque a gente sabe que o inimigo é astuto e é muito numeroso. Mas, irmão, o foco aqui é atender ao chefe, aquele que alistou você. Eu nem sei como é que chama, tenente, coronel, sei lá eu.
É o Senhor dos exércitos. Né? Nós somos soldados. Então é importante para nós que você esteja aqui, sim. Mas é muito mais importante para o Senhor e para você mesmo. E para você mesmo. Pare e pense, irmão. O que é que um soldado como você estaria fazendo agora se não estivesse aqui? Quer que eu diga para você? Quer ver que é meio unânime? Você não tem um sofazão gostoso lá na tua casa? O que você ia estar fazendo? Na horizontal. Na horizontal. De preferência, né? Em um estado, né? Totalmente parado. Estagnado. Né? Quanto menos movimento, melhor. No máximo, trocando de canal, porque eu não gosto de trocar de canal. Né? Tem que achar o que é melhor, né? Mas daí tem que passar por todos, né? Ou talvez tivesse simplesmente fazendo uma caminhada, não sei. Fazendo uma comida. Sei lá o que você estaria fazendo se você não estivesse aqui. E o que você faz que é mais importante do que estar aqui quando você não vem? Que tipo de soldado é você? Você é um soldado corajoso? Você é um soldado daqueles soldados assim admiráveis na disciplina? E eu não estou dizendo, irmãos, que de vez em quando a gente não tem os nossos afazeres. Claro que sim. Mas tu tem sido assíduo? Tem sido presente? Tem estado aqui para dar força para outros soldados que estão chegando? Tem um monte de soldados chegando pro batalhão que estão perdidaço. Não sabe se aponta a coroa ou se aponta qual que é o lado que tem que apontar para o inimigo. Perdido. E quem é que vai ajudar? Você? Ô, maluco. É pra cima, homem. Mas alguém tem que ajudar. Porque senão... Imagina só eu e o Newton. O Newton, eu ajudo um pouco. Cuidando dessa galera inteira. Não dá boa. Não dá. Ninguém dá conta. Então você precisa estar presente. Mas só que para você ajudar o outro, você também tem que saber qual que é a direção da arma que tem que ficar também. Porque senão não adianta também, né? Senão daí é 2 perdidos, não um só. Ou de repente o cara está apontando para o lugar certo, você diz, viu? Vem ao contrário, homem. O cara se dá um tiro nele mesmo. Né? Você tem que saber também para o lado que você está apontando. Tem que estar esperto. Mas se tu não vem, se tu não aprende, se tu não estuda, tu não vai nos cursos, tem curso sobrando para você se tu quiser. De tudo que é tipo. Primeira fase, segunda fase, terceira fase. Né? Agora estão estudando Apocalipse, né? Negócio chique. É fantástico. Mas de novo, daí você prefere deixar o teu corpinho na horizontal. Poxa, mas eu trabalho muito, não dá para ir. Muito. Irmãos, eu só não participo mais porque não consigo por causa do meu horário. Mas eu já orei muito pro Senhor para trocar meu horário porque eu posso participar mais. Mas enquanto ele achar que não tá bom também. Mas o que eu posso, daí muitas vezes se eu não posso nos outros eu mesmo dou. Porque daí eu também me apresento aí. Né? Pra gente continuar na luta. E quando eu não venho no treinamento aqui, gente, parece que falta um negócio. Parece que tem um negócio que não está certo. Está faltando alguma coisa. Porque o bom soldado gosta de estar em treinamento. Porque ele quer ser melhor do que ele é. É ou não é?
É fácil fazer o certo, mesmo que o prejuízo seja seu? É fácil você assumir, e isso aqui é muito para os homens, faz um negócio, daí passa um tempo, daí o negócio não era tão vantajoso assim como você pensou, daí você quer fugir. E o bigode? Agora aguenta. É fácil? Não estou dizendo que é fácil. Mas não é. Mas como um soldado fiel, corajoso, disciplinado, o que você vai fazer? Vai arcar com as consequências. Vai ficar no prejuízo. Tu falou? Tu concordou? É ou não é? É isso aí. Falou, irmão? Aguenta. Tu disse que ia subir a montanha. Meu amiguinho, chega na metade e tá com as pernas meio molenga. Agora aguenta. Agora aguenta, você falou. Você representa todo o exército e você disse que você ia. Agora você tem que honrar o que tu falou. Porque tu está representando um exército. Nem que morra. Nem que morra. A missão, você aceitou ela. Aguenta. De novo, eu estou entendendo o que eu estou dizendo para você. Eu sei que o que eu estou dizendo para você não é uma coisa fácil. Eu sei que não é. Mas eu estou falando alguma mentira aqui? Eu estou falando alguma coisa irreal, que não esteja de acordo com a palavra? E que não seja nossa obrigação como um soldado do Senhor? Então o que cabe a mim e a você? Honrar. Honrar. Vamos lá, vamos um pouco mais. Vamos no versículo 4. Nenhum soldado em serviço se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Você entendeu? Nenhum soldado em serviço. E vocês estamos em serviço? Estamos em serviço. Se embaraça ou se envolve, né, com o negócio desta vida. Por quê? Porque nós temos que agradar a quem? Aquele que alistou eu e você. Aquele que colocou o nosso nome lá na lista. E aí, boa sorte para ti. E para mim. Porque agora nós somos soldados do Senhor. E o Senhor diz que Ele nos honra. E não tem bênção maior do que fazer parte desse exército. Porque é um exército que tem lutas, tem grandes missões, mas jamais vai ser derrotado. Jamais vai ser derrotado. Isso que tem que entrar na tua e na minha mente. Que como soldados, nós teremos grandes batalhas, sofreremos nas missões que recebemos, mas que nós venceremos. É isso que vale para mim e você. Né? Perfeito? 5. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar legitimamente. Ou seja, eu e você como soldado temos que seguir as regras. Não é vitória de qualquer jeito. Nós teremos que ser vitoriosos e seremos seguindo as regras.
né? Ou seja, nós não podemos, né, fazer coisas erradas para justificar uma vitória. Vou dar um exemplo, só para você entender, para ficar claro para você. Imagina você me ver eu e o Nilton, porque eu quero desafiar o Nilton uma hora dessa ainda, tô brincando, para nós jogar uma sinuca no bar na esquina e tomar uma. Quem perde paga. Quem perde paga, quero ganhar sempre. Tu já imaginou tu passar e ver eu e o Nilton, os dois suados, de calção e chinelo de dedo e ó, pá, nas bolinhas. E a cerveja ali, eu tô rolando solto. E vamos rápido, não fica olhando muito porque temos que jogar mais. Senão sai pouca cerveja. Eu tô sendo irônico com você, mas daí vocês questionam nós. Mas por que vocês estão aí? Viu, não, é que nós estamos aqui, porque nós estamos esperando vir uma galera aqui, e quem chega aqui, nós vamos pregar a palavra. Né? Nós estamos aqui no campo do inimigo para levar a palavra do Senhor. Você vai dizer, mas tem alguma coisa errada com esses irmãos aí, não está certo. Você entendeu as regras do jogo? Sim, eu e você temos que seguir as regras do jogo. Não é vitória a qualquer custo. Não é vitória a qualquer custo. Nós não podemos fazer coisas erradas para justificar um resultado final. Quem é que nós vamos convencer? Ninguém. Os caras vão convencer nós a estar lá no próximo final de semana de novo. Não, na próxima vocês vêm que nós vamos pagar para vocês. E nós vamos jogar contra vocês dois. Nós vimos que vocês dois são fera na bolita. Agora a próxima, você vem aí de novo. Né? Não justifica, irmão. Não justifica. Né? Nós temos que seguir as regras do jogo. A vitória, ela só é vitória quando a gente vence jogando de forma justa, correta. Porque uma vitória, através, né, às vezes as pessoas acabam trapaceando. É uma vitória que não faz sentido nenhum. É uma vitória que não nos agrada. Porque vitória que é vitória mesmo é aquela que a gente soa, a gente sofre. Né? Nós já vimos alguns exemplos. Porque é assim que o grande soldado faz. Luta, sofre, mas o Senhor diz que nós iremos vencer se estamos no exército dele. Olha que fantástico. Então, irmãos, tomem cuidado. Não é a qualquer custo. Tá? Perfeito. Todo soldado, então, precisa de treinamento. Né? Então, vamos um pouco à frente ali em Hebreus. Livro de Hebreus. Rapidamente no capítulo 5 de Hebreus. Cinco 11. Hebreus 5, 11. A esse respeito, temos muito que dizer, mas de difícil interpretação, porque vos tornastes lentos para aprender. Eu vou falar de novo, vou ler de novo para você. Olha só. A esse respeito, temos muito que dizer, mas de difícil interpretação, porque vos tornastes lentos para aprender. Alguém tem dúvida? Que nós somos meio lerdos. Porque nós somos, muitas vezes, soldados negligentes. Normalmente, quando a gente está na horizontal, a gente resolve, então, de dar uma desligada e fazer uma leitura. Mas na primeira tentativa de leitura, né? A gente
ronca. Não, nós homens não roncamos. Nós cantamos. É diferente. Né? Porque eu sempre falo para a Rose que quando eu durmo eu canto para ela. Né? E se ela gosta do meu canto, ela fica acordada para ouvir. Se ela não gostar, ela pode dormir. Né? E normalmente ela fica acordada. Então eu imagino que seja porque ela gosta do canto. Né? Beleza? Então vamos lá. Lentos, né? Versículo 12. Com efeito, devendo já ser mestres, por causa do tempo decorrido, ainda necessitais de que vos torne a ensinar os princípios elementares dos ensinamentos de Deus. E vos tornastes como necessitados de leite, não de alimento sólido. Viu? Pelo tempo que vocês estão aí, vocês já deviam estar comendo um alimento sólido. Mas como vocês são meio lerdos, ainda tenho que dar leite para vocês. É isso que ele está falando de mim e de você. Né? Versículo 13. Ora, todo aquele que ainda se alimenta de leite não está apto a ensinar a palavra da justiça, porque é criança. O alimento sólido, porém, é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Então, eu e você, para que a gente possa ser o bom soldado, nós temos que praticar, aprender, já estarmos aptos a receber o alimento sólido. Porque só aí, eu e você, como soldados, saberemos discernir entre o certo e o errado, o bem e o mal. Porque quando a gente é criança, a gente só ganha o leite. E ele está dizendo que muitos de nós, pelo tempo que a gente tem de caminhada com ele, nós já deveríamos estar nos alimentando de churrasco. Mas a gente ainda está tomando leite. Né? É isso que ele está dizendo. E o que falta para mim e você para que a gente possa comer o churrasco? Prática. Prática. Né? E nenhum soldado vai à guerra sem proteção. Então, Efésios, volta um pouquinho, Efésios, capítulo 6 de Efésios, vamos ali, para o 6, a partir do 13. Fiquem tranquilos, o irmão Newton me disse hoje que era para mim fazer uma pregação longa. Então, até 10 horas a gente termina. Eu ainda tenho 1 hora e pouco. Mentir também é pecado, irmãozinho. Vamos lá, todos lá? Efésios capítulo 6, versículo a partir lá do 13. Olha lá no 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os danos inflamatórios do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E orai em todo o tempo
com toda a oração e súplica no Espírito. Vigiai nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então você tem que conversar com o Senhor dos Exércitos, né? E tem que cuidar do irmãozinho do lado, né? Perseverar em súplica por aquele que está aí do seu lado. Lutar firme, com coragem. E não desistir. Porque eu e você temos o nosso Deus ao nosso lado. Nós venceremos independente do tamanho da batalha. Porque eu sei que eu tenho as minhas e eu sei que você tem as suas. Cada um de nós tem as nossas próprias lutas, pessoais, familiares. Cada um de nós tem as nossas lutas. Mas eu não tenho dúvida de que aquele que me alistou tem a solução do meu problema. E ele está comigo. Eu não tenho dúvida que eu serei um vencedor. Não tenho dúvida disso. Independente da luta que vier. A pior coisa que pode acontecer comigo é bater as botinas. E se bater as botinas, ainda vamos estar num lugar muito melhor, que é com o Senhor. Então está tudo certo. Vamos à luta, porque se morrer, ainda fica bom. Mas enquanto estiver aí, espada para que te quero. E vamos lá. Né? Perfeito? Contra quem é a nossa luta? Porque precisamos saber quem é o inimigo, né? Porque senão não adianta de nada. Estamos lutando contra quem? Mas estamos lutando no vácuo. Né? Temos que saber quem é que nós temos que derrotar nesse negócio aí. Então você volta um pouquinho, porque eu levei vocês lá no 13, né? E aí eu quero ler ali a partir do 10 para você. Versículo 10 ali, ó, do 6. Tá ali, ó. O inimigo tá ali, ó. Olha lá, ó. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então tá aí, né, a receita. E aí olha só lá no 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Tá aí. Pois não temos que lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Então tá aí o inimigo, tentando muitas vezes colocar coisas na tua cabeça, tentando criar situações difíceis para você passar, como um soldado de Cristo. Mas como um soldado de Cristo, você não tem dúvida, e eu não tenho dúvida, que você, estando revestido, estando com o Senhor, dos exércitos contigo, você vai ser um grande vitorioso. Não tenho dúvida disso. E aí, nós poderíamos ir lá, se tu quiser escrever aí, para a gente ser um pouco mais rápido. A nossa arma que nós temos para lutar contra este mal é o conhecimento. Então você lê lá, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 a 5. Está lá. E aí, somos mais que vencedores. Romanos, e aí esse sim eu quero que você vá. Romanos capítulo 8. Tá? Romanos capítulo 8, versículo 31. Houve o capítulo 8, Romanos 8, a partir do 31. Ah, sim, desculpa. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 a 5. Deixando bem claro que a nossa arma principal na luta
que nós devemos é o conhecimento. E aí somos mais que vencedores, ali então, a partir do 31. Olha só. Que diremos, pois, acerca destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Tudo que tu precisa, ele vai suprir nessa batalha. 33. Quem fará qualquer acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. 34. Quem os condenará? Está falando de mim e você, tá, irmão? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha só. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? E aí a gente canta, né? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Quem vai nos separar desse amor? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Pois estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. Nada. Eu e você agora, como soldados do Senhor, nada, absolutamente nada pode nos separar do grande amor dele. E nada nos faltará nesta batalha, nesta guerra que nós estamos. Nada. Tudo que for necessário para mim e você, ele vai suprir. Agora, não adianta de nada você ter um arsenal fantástico se tu não sabe mexer no negócio. Se tu não sabe usar o armamento. Por isso, a grande arma que eu e você temos é o conhecimento. Porque quando a gente conhece, a gente tem as armas, a gente consegue lutar. Não adianta você ter as armas mais poderosas do mundo se tu não sabe nem como atirar. Não adianta. E aí, por fim, para a gente finalizar, eu quero que vocês vão comigo ali em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15 de Coríntios. 1 Coríntios 15, para a gente finalizar. Lá no 57, 1 Coríntios 15, 57. Graça, porém, a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Sabendo que a nossa luta não é em vão. Por mais que às vezes a gente pareça que a gente perdeu algumas batalhas, mas não é em vão a nossa luta. Amém, irmãos? Que nós sejamos verdadeiros soldados de Cristo. Que eu e você
possamos ser sábios, que nós possamos usar as armas que o Senhor nos dá, que nós não sejamos negligentes com aquilo que o Senhor já nos tem dado, que nós possamos amadurecer, que nós possamos comer churrasquinho, ao invés de ficar tomando leite, que nós possamos crescer o mais rápido possível. Ajude o irmão que está precisando e peça ajuda quando você precisar. É assim que os soldados vencem. Ninguém vence uma guerra sozinho. Ninguém. Nós precisamos lutar juntos. E cada um aqui de nós representa o outro. Porque agora você, pertencente ao exército do Senhor, você vestiu a fatiota de Cristo. E aonde você está, você representa o outro. Como você tem representado esse exército? Pense nisso. E pense como que é a direção que você tem que tomar. Ou qual é a direção que você tem que tomar. E o que você tem que fazer para que você realmente faça parte desse exército. E lembre-se, sem treinamento, tu é um soldado morto. Sem dúvida. Você é o cara que vai estar tão perdido que é capaz de correr para o lado da bala. Então, sem treinamento, não tem como. Amém?